Oi, pessoal. Então, hoje a gente vai trabalhar com uma coletânea de texto, tá? De um tema super pertinente, que é o tema da invisibilidade social. Inclusive, é um tema que a gente percebe bem evidente nos tempos atuais dessa pandemia, né? O descaso com certas pessoas, com o trabalho de certas pessoas, ninguém pensa se essas pessoas elas estão suscetíveis ou não a pegar o tal do coronavírus e assim por diante, né? O tema de hoje é a persistência da invisibilidade social. O que seria invisibilidade social, meninos? Invisibilidade é simplesmente não ser visível, não ser enxergado para a sociedade. Tá? A sociedade não enxerga algumas pessoas. É basicamente isso, né? É se tornar invisível, é pertencer a uma classe, a um grupo totalmente invisível para a sociedade. Se ele é invisível, ele não existe, né? Então a sociedade lida aí com a inexistência desse grupo de forma muito natural, muito naturalizada. Quantas vezes nós não nos pegamos numa situação dessa, né? A gente acabou ali de colocar gasolina, o álcool no carro. Anda um quarteirão, vê se você consegue lembrar da fisionomia, né? Do rosto do frentista. Ou passei no supermercado, passei toda a minha compra no supermercado, paguei, entrei no carro. Veja se você consegue pensar, lembrar do rosto da caixa do mercado. Ou peguei um Uber para ir à casa do meu amigo. Você conseguiu? Você lembra qual é o rosto desse Uber? A não ser que tenha acontecido algo mais extraordinário, tá? Mas se for uma corrida de rotina, a gente não lembra, ok? Então, é justamente disso. Pessoas que se travestem aí de suas funções e passam totalmente, perdem a questão da identidade, perdem a questão de se sentir indivíduo, né? De se sentir sujeito, portador de nome, de sobrenome, de rosto, ok? É sobre isso que a gente vai falar, tá? Eu não vou fazer, eu achei que ficou muito cansativa a leitura do texto nas outras aulas, então eu vou fazer apenas a explanação da coletânea, tá? O texto 1. O texto 1 ele fala da experiência de um professor que participou de uma banca de mestrado, né? E a pesquisa ela foi justamente sobre invisibilidade social. Essa pesquisa ficou tão famosa que esse cara saiu até no Fantástico tal. Se vocês procurarem ali no YouTube, vocês vão achar, tá? Então, esse menino, esse aluno, ele decidiu estudar invisibilidade social desde a iniciação científica. Então, lá na graduação, ele já começou a estudar, depois ele estudou no mestrado, depois ele estudou no doutorado. No total, foi um estudo de mais de 10 anos, tá? E o que ele fez de tão interessante? Ele, 2 vezes por semana, ele colocava roupa de gari e ia limpar a USP, né? Ou seja, ele se colocava no lugar de alguém que possuía essa tal da invisibilidade social, ok? Só fazendo um adendo aí, o estudo dele foi tão incrível que se tornou até um livro chamado Homens Invisíveis, tá? Então, e aí ele vai falar sobre os sentimentos, sobre como as pessoas se portavam com relação a ele enquanto gari, tá? Ele queria, na verdade, perceber o impacto de enfrentar uma situação desse tipo, né? Num ponto de vista psicossocial, ou seja, psicológico, que isso afeta o ser humano, né? E o social, a forma como ele se comporta, a forma como ele se relaciona com outras pessoas, tá? Primeiramente, ele relata que houve uma dificuldade enorme de ele se situar num espaço que não era dele, né? Num lugar simbólico. Afinal de contas, ele não era um gari, muito pelo contrário, ele é alguém privilegiado, que possibilidade de estudar, tá? Então ele fala de uma dificuldade pessoal dele, né? De se portar como um gari realmente, né? Diante de uma situação que não era habitual, ok? E ele fala aí sobre a maneira como ele foi visto com a roupa do gari. Como o comportamento das pessoas mudaram com relação a ele, ok? Qual é a conclusão que ele chegou com relação a isso? Né? Que as pessoas que conviviam diariamente com ele, o cumprimentavam, não reconheciam com a roupa de gari.
Olha que interessante. Não reconheceu e não cumprimentou. Então, pessoas que geralmente tinham uma relação bem grande com ele, né? O próprio orientador dele, porque ele não contou pro orientador isso, tá? De início. O próprio orientador passou por ele, não cumprimentou, não reconheceu, né? Só um adendo aí, vocês sabem que a roupa dos garis, elas têm umas faixas luminosas, principalmente que brilham no escuro, né? Brilham no sol, brilham no escuro. E isso, antigamente as roupas dos garis não tinham isso. E por que elas passaram a ter? Justamente porque as pessoas não enxergam os garis, seja de noite, seja de dia, tá? É algo instintivo. E aí, com aquilo lá, chama uma espécie. O motorista chama uma espécie de atenção. Então, era muito comum os garis eles sofrerem acidentes, pessoas atropelarem os garis por não enxergá-los, né? Então, é algo que está tão no nosso inconsciente que a gente não se dá conta de quanto isso é perverso, de quanto isso é prejudicial, né, num contexto social, ok? Bom, o que chamou a atenção durante essa pesquisa também, os garis eles possuíam consciência da invisibilidade, tá? Então eles sabiam que eles não eram enxergados. Imagina, gente, que sensação é essa? Eu, enquanto professora, ninguém vê minha importância, ninguém me enxerga, ninguém me cumprimenta. Eu acho que deve dar um sentimento de menosprezo, um sentimento de inferiorização muito grande, né? O que ele percebeu convivendo com os garis? A vontade enorme de se trocar de roupa, né? Eles não ficavam nem 2 minutos a mais com a roupa, ele fala, né? Por que, gente, que ele não ficava? Porque o uniforme não era algo que personalizava esses garis enquanto indivíduo. Ele unificava, né? Aí a gente pode falar assim, mas o uniforme escolar, o uniforme de uma empresa, ele faz a mesma coisa. Não, gente, não faz, tá? Primeiramente, vocês usam o uniforme das escolas que vocês estão, ok? Escolas particulares, vocês não se importam, por exemplo, de sair da escola e passar num shopping com a roupa da escola, né? O que não acontece com eles. Então, a vontade, né, de mostrar a identidade, mostrar quem eles realmente são, é enorme. Isso acontece justamente quando? Isso acontece quando eles tiram o uniforme, eles não se sentem iguais a todo mundo, tá? Então, as pessoas não deixam de tratar tratam vocês diferente, por exemplo, ou deixam de enxergar vocês porque vocês estão de uniforme, tá? Desculpa. Vocês não encontram um amigo de vocês no shopping e ele deixa de reconhecer vocês porque vocês estão de uniforme, tá? Então há uma grande diferença aí com relação a isso. Por quê, meninos? Porque na opinião do autor dessa pesquisa, a invisibilidade é um fator de segregação social de classe, tá? Ou seja, quanto mais distante da minha realidade, maior é a possibilidade de o sujeito se tornar invisível. Olha que triste, gente. Isso é muito triste, né? É o não conseguir colocar-se no lugar do outro, tá? Agora vamos lá. Por que é uma segregação social de classe? Vamos pegar um médico, né? Um médico veste branco, todos os médicos ali vestem branco, ok? Por que ele não se torna invisível? Porque é rico, porque tem uma profissão de prestígio, né? Que outras profissões que permitem a gente a não ficar invisíveis? Por exemplo, o advogado que coloca terno, sei lá, é uma constante a gente vê advogado de terno, né? Esses advogados também não se tornam invisíveis. Por quê? Porque a profissão deles traz também prestígio social, tá? Então, só uma colocação aí. Aí nós temos o frente, lógico que o texto ele foca na questão do frentista. Aí eu comecei do gari. Aí eu comecei a pensar em outras profissões, né? E vocês podem elencar aí várias outras. O frentista, a caixa de supermercado, o motorista do Uber, o mototáxi. O que mais, gente? Bom, tem várias profissões aí, ok? Então o texto é basicamente para mostrar o estudo desse cara, tá?
Texto 1. Aí vamos para o texto 2. O texto 2 ele é uma espécie de cartoon. Lembrando que cartoon é totalmente diferente de charge. A charge trabalha com personagens reais, tá? Então aquele desenho lá, ele vai me levar, por exemplo, a lembrar do presidente da República. Ele vai me lembrar um jogador de futebol, tá? Então é a representação do real. O cartoon não existe, na verdade tem a representação do real, mas aquele menino que tá ali dentro do cartoon é um menino que tá presente na sociedade, um menino qualquer. Aquela personagem é uma personagem inserida na sociedade, poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser qualquer um, tá? Então o cartoon ele deixa que não haja identidade aí, ok? Então são tipos que. Então, para explanar o significado de cartoon, tá? Ele trata de tipos que não nos remetem a alguém conhecido, tá? E ele fala justamente da questão do colocar-se no lugar do outro, né? O menininho, ele se sensibiliza ali e ele não entende por que as pessoas não enxergam o menino de rua. O menino de rua vai lá, dá um cobertor para ele. E aí ele percebe, ele sente na pele a questão da invisibilidade social, né? Esse cartoon, ele me lembrou um livro chamado Cidadão Invisível. Até quando eu dou aula no Fundamental, eu gosto de adotar para a molecada. É um livro do Gilberto de Menstein, é um livro em história em quadrinho, né? Ele mostra uma garota que percebe essa questão da invisibilidade, tá? Da desigualdade social e tenta mudar o comportamento da mãe, que não dá tão importância para essas pessoas, para mendigos e assim por diante, tá? Ok? Aí o texto 3. No texto 3 nós temos uma música do Seu Jorge chamada Problema Social, uma música bem legal, tá? Coloquem depois para escutar, para acompanhar a letra, ok? Só lembrando quem é o Seu Jorge, né? O Seu Jorge, ele teve uma infância negro, teve uma infância morador de favela, uma infância muito difícil, começou a trabalhar aos 10 anos, ok? É justamente por isso que ele é muito preocupado com os temas sociais. Então, os temas sociais, eles permeiam bastante a música do Seu Jorge, tá? Bom, então ele vai falar justamente da falta de oportunidade que muitas pessoas têm na nossa sociedade. Na verdade, essa falta de oportunidade, ela é bastante resultado de um preconceito, né, que a gente tem para com essas pessoas. A música, ela é escrita em primeira pessoa, tem um caráter até meio autobiográfico aí, né? Ela pede respeito e o legal é que ela fala que a condição desse eu lírico, né, não é culpa dele, é culpa da sociedade. Só lembrando, né, ele cita ali a Funabem. A Funabem é uma fundação para a infância e adolescência, a qual resgatou Seu Jorge já, tá? Da marginalidade e tal. Ela tira meninos de situação de rua, leva para essa entidade, os meninos moram lá e assim por diante, tá? Dá uma entidade assistencial para esses meninos em situação de rua, tá bom? Então, vamos parar para pensar, né? Pessoas com históricos semelhantes são humilhadas e desprezadas para a sociedade. Aí eu vou levantar duas questões, né? A do determinismo social. O que é um determinismo social? Você nasce pobre, a sociedade nasce pobre, nasce num meio sem muitos recursos, a sociedade não te dá oportunidade pelo fato de você ser pobre, pelo fato de você ser negro, e você perpetua essa condição de pobreza aí. A gente sabe que o Seu Jorge, ele conseguiu uma ascensão aí por meio do talento dele, mas a gente não pode levar uma exceção enquanto regra, né? E ela vem em contraposição com o sentimento de meritocracia, né? Com certeza há várias pessoas que nunca fizeram nada para merecer patrimônios, para merecer riquezas infindáveis aí, né? Enquanto uns, então, são acometidos do determinismo social, ou seja, nasceu pobre, vai morrer pobre, por conta da falta de oportunidade que a sociedade dá. Outros vão ser ungidos aí pela questão da meritocracia. Nasci em berço de ouro, não vou precisar trabalhar, a empresa é do papai, do vovô e assim por diante, né? Bom, essa é a minha leitura da música, tá? O texto 4. O texto 4 é uma tira, né? Ela coloca em xeque a escala de valor que a gente dá com relação à importância da vida, né? A vida, vocês sabem que é um princípio ético que é universal e é o preponderante a todos os outros.
Então, o princípio de respeito à vida. De que vida que a gente está falando? Aí a gente estabelece uma escala de valor, né? E a vida do ser humano, aí nessa tira, a gente percebe que ela é infinitamente menos importante que a vida do cachorrinho de rua, né? O mendigo tanto faz, ele tá ali e tal, mas o cachorrinho de rua é o que preocupa aí as personagens dessa tira, tá? Não que a vida do animal ela não tenha importância, tá, gente? Mas o que não dá é pra desprezar uma condição de deterioração da vida humana, tá? Bom, agora eu vou falar de repertório, ok? O que eu pensei de repertório para vocês? Primeiro eu pensei em Marx, tá? Marx, ele fala do materialismo histórico, né? Do determinismo econômico. Ele fala que as relações sociais, elas são influenciadas pelas relações de produção. Então, se o indivíduo não detém o capital, ele não é digno, ele passa a ser indigno para a sociedade, ok? Tudo isso tem no material que eu vou mandar para vocês junto com o vídeo, tá? Aí nós percebemos também a questão da coisificação do indivíduo, né? Esses indivíduos que possuem visibilidade, eles são tratados aí como se fossem uma peça que compõe um cenário urbano, né? O poste, ele tem a mesma importância do gari, né? Na verdade, a forma como eu enxergo o poste é da mesma maneira que eu enxergo o gari. Eu até desvio para não trombar, tá? Mas é como se o homem, o ser humano, ele fosse uma composição desse cenário urbano, tá? Aí eu pensei na ONU, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque o que ela fala, essa declaração, né? Ela garante a todos os indivíduos o direito à saúde, à educação, ao bem-estar social, ok? E essas pessoas, elas não têm esse bem-estar social, né? Vamos parar para pensar nisso. O Rousseau, ele fala que o Estado democrático ele deve garantir igualdade a todos, lembrando que ele é contratualista também, né? Então, o que é contratualista? Que se não há uma relação de igualdade, a culpa é do Estado que não consegue gerir as condições do Estado, tá? Então, ele culpa sempre o governo, no caso, né? O Estado enquanto governo. Eu coloquei para vocês também a questão de homens ferramenta, né? Essas pessoas, elas muitas vezes são chamadas de homens ferramenta, porque elas realizam trabalhos que a maioria dos membros de uma sociedade de uma classe superior não se submeteria de jeito nenhum, tá? Então, é justamente aí que surgem a formação de grupos com o objetivo de sanar tal situação, né? O MST, por exemplo, é um exemplo desse. São vários invisíveis que resolvem se unir, né? Formam um movimento. Esse movimento ele requer o quê? Visibilidade para essas pessoas, direitos para essas pessoas. E logicamente que, dadas as proporções diferentes, a gente pode pensar no aparecimento das facções criminosas. Comando Vermelho, PCC, é justamente isso, tá? Pessoas que têm os mesmos objetivos, são invisíveis para a sociedade e tentam se impor de alguma forma, tá? De que forma que essas facções elas tentam se impor? Por meio do crime. Então, a forma como esses agrupamentos acontecem, lógico que eu não tô comparando o MST com uma facção criminosa, tá? Não é isso. Eu falo da forma como eles se constituem, tá? Com o intuito de adquirir visibilidade social. Seja por meio ali da manifestação da querência dos direitos, seja por meio do medo, né? Da provocação do medo, ok? Pensei em São Tomás de Aquino, né? Ele fala o seguinte: a lei humana não deve controlar a intimidade do homem, todos devem possuir a mesma importância, que dá também pra gente usar de repertório, tá? Capitães da Areia, né? Capitães da Areia fala de um grupo de meninos da cidade de Salvador, marginalizados, ou seja, estudaram essa obra na escola. E eles se unem aí em prol de uma visibilidade social, tá? Mais uma vez aí, a teoria que eu falei acima, ela dá certo. E eu pensei também no mito da caverna de Platão, né, gente? Porque as pessoas, elas estão... O mito da caverna, da bolha social, elas estão totalmente presas dentro disso, né? Não conseguem enxergar o outro, não conseguem enxergar o próximo, tá? E gostaria que vocês pensassem quais são os prejuízos sociais desse tipo de comportamento, tá?